Olá, esse é mais um vídeo pro canal, né? E esse vídeo é um pouquinho diferente. Hoje a gente veio na casa da professora Silmara. Eu não lembro se você deu aula pra mim, mas eu acho que... não, acho que não, porque eu sou já um pouquinho velha. Ela fala que... Mas assim, a gente tem uma amizade de longa data. E eu vim hoje para contar para vocês, mostrar uma perspectiva diferente do minimalismo, que é a perspectiva da Silmara, tá? Em relação ao minimalismo. Silmara, conta pra nós, como que você começou a ser minimalista? Olha, é uma história assim, né, um pouquinho longa, assim, porque já tem algum tempo, né, Ana Paula? Mas a gente começa assim, mudando sem saber, né? Eu nem sabia o que era minimalismo. Mas, assim, eu creio, sabe, que Deus foi me mudando, que foi me transformando. E quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a palavra, mais você é transformado. E mais você passa a valorizar aquilo que realmente é necessário, né? Sim. E a gente vai deixando essa questão do materialismo, né? De coisas fúteis que não levam a nada e que a gente perde tanto tempo. Bem isso mesmo, a gente perde tempo em organizar a casa, em tudo, né? Em tudo, muito tempo, né? Estresse. E assim, quando eu comecei a estudar o livro de Eclesiastes de Salomão, eu fiquei encantada, né? Com ele, né? Por quê? E eu fiquei, né, pensando, quando ele chegou ao final da vida dele, ele chegou à conclusão que tinha sido tudo vaidade, que era correr atrás do vento. E eu comecei a pensar, como a gente corre atrás do vento? A gente corre atrás de coisas que não levam a lugar nenhum, e a gente fica em movimentos circulares. Né? Então tudo isso vai trazendo assim um aprendizado para a gente, e Deus começou a me mostrar assim como que a gente tem além do que a gente precisa. A gente tem além do que a gente precisa, e a gente coloca certas coisas na cabeça, que aquilo parece, sabe, que você tem, se é que você coloca aquilo na cabeça. Então, por exemplo, a gente, por exemplo, você não tem nada, você não tem... você tem só uma bicicleta. Quando a gente tem uma bicicleta, o sonho é a gente ter uma moto. Aí a gente tem uma moto, o sonho é ter um carro. Aí a gente tem um carro, daqui a pouco você quer 2 carros. Então é uma coisa assim que, se você não parar, sabe, para analisar, você acaba entrando nesse ritmo, que é o ritmo do materialismo, do consumismo, né? Do consumismo, e que você a acha que mídia aquilo ali, traz. né, é necessário, não, É necessário. você precisa. Não, eu preciso ter uma calça da marca X, porque o vizinho tem, a colega tem, tudo tem, eu preciso ter também. Bem isso. Né? Então, aí a gente vai, né, igual eu falei para você, Deus vai trabalhando na vida da gente, a gente vai conhecendo as coisas e tudo isso vai mudando, né? Então, quando a gente começa a ver, né, a questão do meio ambiente, né, e tudo tem na Bíblia, né? Então, é tão lindo você ver que Deus deixou tudo isso pra gente, deixou a gente como mordomo para cuidar do que é dele, do que não é nosso, né? E a gente já pega como nosso e a gente quer ter, e aí de repente a gente tem que parar e analisar mesmo, porque, como eu falei pra você, a gente tem um sonho de ter uma cozinha, né? Eu sempre tinha minha casa lá, tive sonho de ter uma cozinha planejada, tá. Aí você tem aquela cozinha, aí você quer uma edícula. Pra você cozinhar lá no fundo, porque você não quer estragar a sua cozinha. Olha você só. gastou horrores. Exatamente. Aí pra quê, né? Aí, tá, então eu tinha lá a minha casinha, né, tal. Aí a gente comprou aqui a chácara, né? A gente começou a construir aqui. Aí a gente vinha final de semana pra cá. E aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, aí você tem isso, aí você tem aquilo. Aí você fica, pra quê que a gente precisa, né, ter mais de um? E sem contar a despesa, né? Então a gente sempre achava assim, não dá para mudar,
é por isso, por aquilo, mas porque nós colocamos essas coisas na cabeça, né? Colocaram esses empecilhos. A gente cria, né? E a gente coloca aquilo como uma verdade, e o que não é. Então, por exemplo, antes a gente tinha 2 carros. Então eu falava assim, não dá para ficar sem 2 carros, porque às vezes meu marido não tá, daí eu tô sozinha, como que eu vou fazer? Aí eu dou aula lá na zona rural, daí eu saio com o carro, como que ele vai fazer? Aí a gente desfez os 2 carros. Não, a gente vai ficar com um carro só. Ficamos com um carro só. Tudo certinho. Aí você fica pensando, mas antes você não tinha nenhum, como que você se virava? Isso é verdade. Em casa a gente precisa conversar sobre isso. Preciso conversar sobre isso com o marido, porque ele em casa tem 2 carros. E a gente achava que não dava, que não tinha como. Que não dá para viver. E tudo se organizou, até pro trabalho da gente junto, tudo certinho, tá? Tudo tranquilo. Aí a gente fica, daí você ficava lá e pra cá com 2 casas para despesa. Bem, não, vamos ficar com uma só. Será que a gente consegue? Será que a gente dá? Mas aqui não tem espaço nem para um guarda-roupa, como você viu. Mas por que a gente precisa de um guarda-roupa tão grande? Por que a gente precisa de tanta coisa, né? Acumulada ali que você não usa? Aí a gente vê, não, vamos, né, ficar com uma só. Despesa, né? Você reduziu completamente, né? Assim, muita coisa, porque tinha 2 energias, internet, água, tudo de 2, né? Agora não. E além de não ter mais essa despesa, a gente recebe o aluguel. Aí ainda vem uma renda extra, né? Pra vocês. Então, assim, a gente coloca essas coisas na cabeça, sabe, Ana Paula? Que a gente não dá pra ser assim, não dá pra ser assim, porque, como eu falei, essa questão do consumismo, a mídia vai colocando e vai entrando na nossa mente e a gente vai achando que a gente precisa daquilo. Que é algo necessário, né? Então, assim, a questão do comprar, né? Da gente pensar, repensar antes de comprar, com certeza a gente vai ver que a gente não precisa, que a gente está comprando coisas desnecessárias. E eu vi bastante coisa aí na sua casa, depois a gente vai fazer um tour, tá, gente? Que você reaproveitou, né? Eu achei o máximo essa reaproveitar. Então, nós sempre gostamos, Ana Paula, dessa questão, né, de reaproveitamento, do feito em casa. Sim. Que valor diferente que tem aquilo que você faz daquilo que você compra. Sim. Então, assim, eu sempre fui assim, né? Já vim um pouco com a minha mãe, né, de gostar de artesanato, de gostar de fazer as coisas. Então, assim, é muito bom reaproveitar. Então, assim, aqui quase tudo é reaproveitar. Então, por exemplo, essa mesa aqui, ela tava, os pés estavam jogados. Sim. Então, a gente ganhou esses pés, aí a gente mandou fazer o tampão, que tem a de vidro e essa de madeira. Né? Então, eram 2 pés. As cadeiras também, elas estavam jogadas, porque só tinha só a parte de madeira, já tinha estragado tudo, né? A gente mandou reformar. Reutilizar, né? Que é o que é o certo fazer, né? Porque senão o mundo não aguenta. Não, nós chegamos nós não preparamos o mundo para as nossas próximas gerações. Então, Ana Paula, eu sempre procuro, sabe, levar um pouco disso para os meus alunos. Sim. Eu acho assim muito importante, eu vejo assim a necessidade, né, para as crianças, porque criança aprende muito rápido. Você ensinou, pronto. E para nós, mudar de hábitos enquanto adulto é muito difícil. Sim. Né? Então, assim, a questão da separação do lixo, né? Como criança aprende, já é automático, né? Eu não posso jogar esse lixo aqui, porque ele é o lixo orgânico, esse é o reciclado. Sim. Né? Ele já cresce com aquela concepção, né? Que não pode jogar lixo ali. E adulto é difícil de mudar. Então, eu vejo assim que seria necessário, né? Muito necessário. Sim. É muito. Bastante essa questão de reciclagem e tudo, porque a gente vê aí que a gente tem vários problemas com aterros sanitários, essas coisas, né? Muitos.
e o quanto a gente gasta também. A gente estava conversando ali em cima e a gente estava falando sobre comprar roupa em brechó, tudo, né? E você me falou das calças jeans, quantos? 9.000 litros d'água, né? Para uma calça. Para uma calça jeans. É muita água. Então, assim, é muita água. E são coisas assim que depois não tem como, não tem muito o que fazer, né? Porque... Não vai ter como reutilizar não, aquela água. Não, e a roupa, né? O tecido, né? Quando dá para reaproveitar, mas a maioria não é reaproveitado. Sim. E aí ele vai para onde? E a gente tem que lembrar, né, que não tem o jogar fora. Porque o jogar fora é em algum lugar do planeta. Então vai estar contaminando, né? E se a gente não mudar, né, essa concepção nas crianças, né, como será o futuro? Com tanto consumismo. Isso. Então, assim, eu gosto muito, né, de assistir os seus vídeos. Ontem eu vi você falando do essencial, do livro que você está lendo, né? Sim. É muito importante e a gente tem que divulgar isso, né? Então eu até falei para Ana Paula, né? Eu nunca assim, eu gostava assim de expor a minha vida, tal, eu ficava meio assim, mas sabe, antes um pouquinho da pandemia, eu comecei a sentir de Deus. Sabe, assim, que estava chegando um momento assim que nós não podemos mais, sabe, a gente tem que mostrar aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Sim. Essa mudança, essa transformação, porque nós precisamos levar isso para as pessoas. Influenciar para o bem, né? Sim, sim. As pessoas e ter um trabalho com as crianças, né, para que as crianças já cresçam diferentes de nós. Sim. E não sofram o que a gente tem sofrido para mudar. Para mudar, que é muito mais difícil. Sim, porque eu aderi ao minimalismo, mas em algumas horas eu me pego assim, olhando sites de internet e montando o carrinho. Eu falo assim, mas pra que eu quero isso mesmo? Ana Paula, na atualidade é muito difícil. Outra questão, né, que você também estava falando, acho que foi ontem, a questão do tempo. O tempo é algo assim, sabe, como eu falei para você, que Salomão disse, né, que era tudo correr atrás do vento. Isso. É perder tempo. Então, assim, Deus foi me mostrando algo assim em relação ao tempo que mudou completamente a minha vida. E eu tenho que me policiar assim como todo mundo. Porque quando, igual você falou, quando a gente vê, a gente está lá no Face olhando coisas desnecessárias. Sim. Perdendo seu tempo. Daí quando você pensa assim que o tempo é tão precioso, né? Então, assim, eu sempre falo, sabe, que eu tenho pavor de entretenimento. Porque a impressão que me dá é que está assim, roubando meu tempo. Sim. Eu sei assim que é necessário, né? Todos nós precisamos. Então, como eu falei para você, essa pandemia, né, mudou todas as nossas vidas. A gente tem ficado muito tenso, estressado, porque você fica mais em casa. Foi toda uma mudança, né, de hábitos, agora nós trabalhamos em casa. Então, assim, se eu não tiver cuidado, eu fico ali no computador, no celular, atendendo aluno, atendendo pais, né, postando atividade. Aí eu tenho que ver que eu tenho que parar. Eu tenho que parar meu tempo, né? Aí eu saio aqui, eu olho, vejo a paisagem, eu vejo com as plantinhas. Então, que a gente tem que ter o nosso horário de coisas que dão prazer pra gente. Sim. Né? Então, isso eu acho diferente de entretenimento. Porque eu vejo, por exemplo, assim, que a TV, a internet, muitas vezes ela rouba seu tempo. Um entretenimento que não leva a nada. Então, a gente vê assim, hoje tem muitos problemas, né, com depressão, com síndrome do pânico, entre jovens, adolescentes. Sim. E assim, o que rouba mais o tempo deles? Essa questão do entretenimento. Aí quando você vê... É que eles olham a vida de uma pessoa lá, que ela só vai mostrar o palco dela e não vai mostrar por trás, os bastidores, o que ela tem passado, né? Eu não gosto, eu sou uma alcoólica, que eles falam, que eu gosto mesmo de trabalhar. Então, assim, entretenimento pra mim, se não for produtivo, eu falo assim, não, eu não quero. Não serve pra mim. Tem que ser algo produtivo.
Sabe, mas eu vejo assim, né? Todos nós precisamos, mas é preciso ter um certo cuidado Sim. com o tipo de entretenimento. Por exemplo, hoje série, né? Todo mundo ama a série. Né? Você vai lá assistir, mas a gente tem que tomar cuidado com o tipo de conteúdo que está sendo passado naquela série. Então, com adolescentes a gente vê que às vezes fica assistindo coisas, né, pesadas. Sim. E isso de Porque repente indiretamente ainda influencia, né, Sim. Silmara? Mesmo a gente não... Você falando que eu que não mudei influ- todo o assunto, é. né? Não influencia, não, mas é essencial falar sobre esses assuntos, né? Mas vamos encerrar o vídeo por aqui. Mas a gente fala até amanhã. Bom, foi esse o vídeo de hoje, tá? Foi um pouquinho da concepção da Silmara sobre minimalismo e algumas coisas da vida. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentem, contem aí pra nós se vocês conhecem o minimalismo, se vocês já aderiram a esse estilo de vida. E compartilhe aí com os amigos, tá? Que eu acho que é um conteúdo extremamente relevante para todo mundo, para que eles entendam o que é realmente o minimalismo de uma forma diferente da minha concepção, tá? Tchau!